Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque foi um profeta que amava a Deus. Abacuque foi um profeta que tinha um zelo profundo pelas causas do Senhor. Tinha um zelo profundo pela palavra de Deus, pela obediência a Deus. E tinha um zelo em buscar a presença do Senhor. Abacuque capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 1. Oração do profeta Abacuque em diversos tons. Algumas Bíblias dizem em forma de canto. Ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Em meio aos tempos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da compaixão. Versículo 3. Deus vem de Temã e o santo do monte de Parã. Sua glória cobre os céus e a terra está cheia de seu louvor. Repita comigo este versículo 3 assim, apenas a parte A. Deus vem de Temã. Mais forte. Deus vem de Temã. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Senhor, usa minha vida nesta noite para trazer uma palavra que venha edificar as nossas vidas, meu Pai. Nós precisamos ser edificados pela Tua palavra. É ela que nos alimenta, é ela que nos traz vida, é ela que nos traz esperança, é ela que nos traz a certeza do amanhã. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, Abacuque, ele foi um profeta, ele profetizou durante um dos períodos mais críticos da nação de Judá. Abacuque, ele foi profeta do reino do sul. Israel foi dividido em duas tribos depois da morte de Salomão. Os irmãos, creio que conhecem a história. Foi dividido em tribo do norte e tribo do sul. Por causa do pecado de seu filho Roboão, o reino foi dividido. E Abacuque foi profeta deste reino, do reino do sul, do reino de Judá. Num dos períodos mais difíceis da história de Judá. A história diz que era um período em que as autoridades não estavam respeitando as leis que regiam aquela nação. Os sacerdotes haviam abandonado a fé. Os sacerdotes já não estavam mais obedecendo o que estava estabelecido na lei de Moisés, o que estava estabelecido na palavra de Deus. Era um período crítico para a nação de Judá. E não é diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos um período crítico, um período em que o que era certo tem se tornado errado. O que era errado tem se tornado certo. É um período difícil, é um período crítico. E este era o período que o profeta Abacuque estava vivenciando na sua época. Mas a Bíblia relata que este profeta, apesar do período crítico que ele estava vivendo, como profeta, ele tinha que profetizar, ele tinha que trazer palavra de esperança para aquela nação. Apesar daquele período difícil, ele não deixou de amar a Deus, ele não deixou de buscar a presença do Senhor. E eu queria desafiar a igreja para clamar mais e mais ao Senhor, porque o período que atravessamos é um período difícil, é um período crítico, mas nós devemos fazer como o profeta Abacuque fez. Ele buscou mais e mais ao Senhor e continuou perseverando na presença do Senhor, mesmo em meio à dificuldade que ele estava vivendo naquela época. O versículo 1 diz assim: oração do profeta Abacuque. É interessante que um homem de Deus, ele tem de ser reconhecido
pela sua busca da presença do Senhor. Isso aqui não está na mensagem que eu vou trazer para os irmãos, mas é uma lição que eu tirei deste versículo 1. O homem e a mulher de Deus, para profetizar na sua vida, ele tem de ter uma vida com Deus. Ele tem de ter uma intimidade com o Senhor. A Bíblia mostra a oração do profeta. Então o profeta, ele orava ao Senhor. Para alguém profetizar algo na sua vida, você tem de conhecer se aquela pessoa é uma pessoa que busca a presença do Senhor. Senão aquela pessoa vai lançar, em vez de bênção, vai lançar maldição sobre a sua vida. O versículo 2 diz assim: ó Senhor, tenho ouvido o que se diz de ti e temi. O profeta, ele ouviu as declarações do Senhor. O período era crítico, haveria um juízo de Deus sobre aquela nação de Judá, porque conforme eu falei para os irmãos, as autoridades não estavam respeitando a lei que regia aquela nação. Os sacerdotes não estavam obedecendo mais a Deus. Então, tinha de vir um juízo sobre aquela nação. O juízo de Deus iria vir sobre aquela nação. E o profeta Abacuque sabia disso. E ele disse: tenho ouvido as tuas declarações e temi. Ou seja, tive temor do Senhor. Uma das coisas que tem de reger nós neste ano de 2016 é o anelo pelo temor de Deus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Acima das circunstâncias, acima das dificuldades, termos amor por Deus. Amarmos a Ele, porque Ele nos criou para que nós o amássemos, para que nós fizéssemos a sua vontade. Amém, irmãos? O versículo 3 diz assim: ó Senhor, aviva a tua obra em meio aos tempos. Em meio aos tempos, faze-a conhecida. O profeta pediu para Deus avivar a sua obra em meio aos tempos. Por que em meio aos tempos? Porque quando estamos no meio de alguma coisa, no meio de algum projeto, no meio de um casamento, quando estamos no meio, as dificuldades começam a surgir. Quando estamos no início, é tudo a mil maravilhas. Quando estamos no início de algum empreendimento, a gente começa com gás, com perseverança, com alegria, com aquela fé, com aquele desejo. Só que quando chega no meio dos anos, vem os desgastes normais do tempo. Surgem os obstáculos, surgem as dificuldades, surgem os problemas. Aí o que acontece? A nossa tendência é querer voltar atrás, é querermos parar no meio daquele projeto que estamos fazendo, é querermos abandonarmos o nosso casamento, porque no meio vem as dificuldades, vem as lutas, vem o desgaste normal. Mas é neste momento que a gente tem que clamar ao Senhor: Senhor, traga um avivamento sobre o meu casamento, traga um avivamento sobre este projeto que eu estou empreendendo, traga um avivamento sobre a minha vida. Nós devemos clamar como o profeta clamou: Senhor, aviva a tua obra. Ele pediu para que Deus trouxesse aquele avivamento, porque o avivamento iria trazer o quê? Iria fazer com que ele desse continuidade, não parasse pelo meio, não abandonasse o seu casamento, não abandonasse aquele projeto que ele iniciou. Por isso ele precisava de um avivamento. A igreja do século 21, ela precisa deste avivamento que o profeta clamou ao Senhor naquele período que ele estava vivendo. E o período que nós estamos vivendo é um período que nós temos de clamar ao Senhor, para que Ele possa nos avivar, para que a gente consiga suportar as dificuldades que têm vindo não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo inteiro. As dificuldades que têm vindo sobre o mundo são dificuldades que estão na palavra de Deus. Elas têm de acontecer, têm de se cumprir,
Porém, nós precisamos do avivamento do Senhor para nós não retrocedermos, para nós não voltarmos atrás. Para nós não voltarmos atrás. É necessário este avivamento que o profeta Abacuque pediu ao Senhor. Senhor, aviva a tua obra em meio aos anos. Esta é a minha oração e o meu clamor a Deus nesta noite. Que Deus possa avivar a sua vida nesta noite. Se porventura há algo na sua vida que está parado, há algo na sua vida que tem tido problema em meio aos anos, a minha oração diante do Senhor é para que este avivamento de Deus sopra sobre a sua vida nesta noite e você se levanta com ousadia e autoridade no nome de Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, amado, Deus vem de Temã. Este é o ponto da mensagem que Deus colocou no meu coração. Já estamos terminando, mas aqui está o ponto da mensagem, o tema desta mensagem que Deus colocou no meu coração. Deus vem de Temã. É interessante que apesar de o profeta ter um anelo por Deus, amar ao Senhor, mas o contexto da palavra, ele nos mostra no capítulo 1, que o profeta Abacuque, ele foi um profeta questionador, um profeta reclamador, um profeta murmurador. O capítulo 1 nós vemos o profeta Abacuque reclamando diante do Senhor a situação que se encontrava Judá. Por quê? Porque o pobre estava sendo oprimido, o pobre era massacrado, não havia justiça, e o profeta foi questionar a Deus o porquê de tudo aquilo está acontecendo. O profeta sabia, mas ele foi questionar a Deus. Ele sabia porque o povo havia abandonado os princípios de Deus. Por isso aquele juízo sobre eles, de Deus sobre aquela nação. Mas nós vemos no capítulo 1 o profeta reclamando diante do Senhor. E na reclamação o que nós aprendemos é que o Senhor, Ele não se manifesta na nossa vida quando a gente está num processo de reclamação. O Senhor não vem sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, quando a nação está reclamando. E nós estamos vivendo dias que está propício a nós abrirmos a boca para reclamar, para criticar, para massacrar o nosso governo, o nosso país. A situação é propícia. A situação que o profeta vivia era propícia a tudo isso. E nós também estamos vivendo isso hoje. Mas nós devemos fechar a nossa boca e fazer como estamos fazendo nesta semana, mas buscar com intensidade a presença do Senhor. Buscar com intensidade a presença do Senhor. Porque nós, quando estamos buscando a Deus, existe menos tempo para a gente questionar e para a gente reclamar e para a gente massacrar quem quer que seja. Então, vamos viver isso com intensidade, essa busca da presença do Senhor. Mas no capítulo 1 nós vemos o profeta reclamando diante do Senhor, questionando a Deus. E no capítulo 2, a Bíblia diz que o profeta, ele falou: eu vou me colocar na minha torre e vou vigiar. Deus também não se manifesta somente na vigia. Deus não se manifesta na murmuração e não se manifesta na vigia. Mas a Bíblia diz no capítulo 3, e nós vemos que o profeta entendeu o caminho para o Senhor vir com a sua glória, com a sua bênção sobre a sua nação. O profeta entendeu isso. Deus não se manifestou na murmuração, não se manifestou só na vigília. A Bíblia diz que ele ficou vigiando. Mas o capítulo 3 diz assim, vou repetir para os irmãos, o versículo 3. Deus vem de Temã. Quando o profeta começou a orar, a Bíblia diz oração do profeta, quando ele começou a buscar ao Senhor, aí o Senhor veio sobre a vida dele,
sobre a sua nação e trazer o entendimento ao profeta das suas murmurações, dos seus questionamentos. Deus veio, quando ele se prostrou de joelho na presença do Senhor, a glória do Senhor veio. É o que vai acontecer aqui nesta noite, é o que vai acontecer nesta uma semana que nós estamos passando na presença deste Deus poderoso. O Senhor virá, o Senhor virá, ou melhor dizendo, Ele já está aqui para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu pedido, para ouvir aquele choro que está dentro do seu coração, para ouvir aquele choro que você tem chorado muitas vezes no seu quarto. Você pensa que Deus não está vendo, mas o Senhor está vendo, porque você está prostrado diante dEle em oração. O Senhor está vendo o seu choro. O Senhor está vendo quando você, lá no seu quarto, dobra o seu joelho e fala com Deus: Senhor, até quando vai ficar esta situação? O Senhor, no mais profundo, Ele olha e Ele está vendo a sua oração e ouvindo a sua oração. Mas continua orando com perseverança, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus veio e Deus virá. Deus virá nesta noite para nos socorrer, para socorrer a nossa nação, para socorrer o nosso país, para nos socorrer nesta noite. Então persevera, meu amado. Os dias são críticos? São críticos. Dias difíceis de manejar? Sim, dias difíceis de manejar. Mas são dias que o Senhor vai nos surpreender em nome de Jesus de Nazaré. O Senhor vai nos surpreender, meu amado. Temos vivido crise? Temos. Mas eu tenho recebido ligações. Eu trabalho fechado, mas eu tirei 20 dias de férias. E nesses 20 dias, várias ligações eu tenho recebido para fazer serviços de instalação de ar-condicionado, que é a área que eu trabalho. Então Deus tem nos abençoado, irmãos. A crise está aí, a crise é real, mas o Senhor, Ele vai nos ajudar e nós vamos passar esta crise cantando o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos para ficarem de pé, para nós orarmos ao Senhor. Vamos fazer nesta noite como fez o profeta Abacuque. A Bíblia diz que ele entendeu, ele deixou de lado os questionamentos, as reclamações, deixou de lado tudo aquilo. E o capítulo 3 conclui de uma maneira extraordinária. A oração do profeta. É a oração que nós vamos fazer nesta noite. É a oração que você vai fazer nesta noite. E Deus vai se manifestar na sua vida de maneira gloriosa, de maneira extraordinária. Queria convidar os irmãos para que viesse aqui para frente, próximo do altar, para nós clamarmos ao Senhor como temos feito em todos esses dias. Vem aqui para frente do altar para nós buscarmos ao Senhor. É do altar que sai a bênção do Senhor. É do altar que sai o milagre do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Caminhe para próximo do altar. Deus está em nosso meio. O Senhor está em nosso meio. A Bíblia diz, Jesus antes de subir ao céu, Ele falou para a igreja: discípulos meus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês vão passar por lutas, mas a minha presença estará com vocês. Assim é a presença do Senhor conosco. Ele está conosco. Acredite nisso e creia nisso e persevere. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pedir para o Jackson ministrar um louvor. Feche os seus olhos, amado. Busque ao Senhor. O Senhor está em nosso meio para ouvir a sua oração. O Senhor está em nosso meio para ouvir o seu choro, para recolher a sua lágrima, para recolher as suas lágrimas. A Bíblia diz que Deus, lá no livro do Apocalipse,
Porque quando a gente faz oração a Deus, essa oração chega diante do trono do Senhor, e Ele recebe aquela nossa oração com cheiro suave, e vem resposta para a nossa vida, em nome de Jesus. Se coloque na presença do Senhor. Vamos adorar o Senhor com este louvor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nós estamos no ano da busca. E quando nós falamos sobre busca, a gente fala sobre intimidade. Nós falamos de relacionamento. E intimidade, quando você é íntimo de alguém, você não tem reservas para essa pessoa. E é assim que Deus quer de cada um de nós. Que nós vamos para Deus sem reservas. Este lugar, Ele está aqui, Ele é real. Então vai para Deus neste momento sem reservas. Nós estamos numa semana de oração, numa semana onde nós estamos buscando ao Senhor. Você pode dobrar o seu joelho, você pode ficar em pé da maneira como você quiser, mas vai para Deus neste momento sem reservas. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. O que você precisa que Deus te ajude a avivar? O que é que tem te cansado no meio da batalha? O que é que tem te deixado exausto no meio dessa batalha? Que você precisa que Deus avive. Fale com o Senhor, abre seu coração, diga para Ele o que você tem. Tenha intimidade com esse Deus, porque Ele te conhece perfeitamente. Ele só quer que você fale, Ele só quer que você abra a boca e diga o que é que você precisa dEle. Então nós vamos adorar ao Senhor de novo, e você vai ter o seu tempo de busca nesta noite, de buscar esse Deus, de falar com Ele, de pedir: Senhor, aviva. O que você quer que Deus avive? Qual que é o meio que você está vivendo? E esse meio te desgastou, esse meio te cansou, e você está perdendo as suas forças na caminhada. Nós temos um ano pela frente, um ano para viver o melhor de Deus, um ano para viver a plenitude da vida do Senhor. E quantas das vezes Satanás tenta nos desgastar, nos desanimarmos. Mas esta noite é a noite onde o Senhor está aqui, e Ele vai avivar a cada um de nós. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Meu Deus e meu Pai, ó Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. O profeta clamou ao Senhor por um avivamento, Senhor. Ó Deus, e nós estamos na tua presença nesta noite, Senhor. Pai querido, buscando uma intimidade maior com o teu Espírito. Ó Deus querido, sabemos que o Senhor está em nosso meio, Pai. Ó Deus, ouça a oração da tua igreja. Ó Deus, ouça o clamor do teu povo nesta noite. Pai, esta mulher que está clamando a ti pela vida do seu filho, pela vida do seu esposo, ó Deus, responda a nossa oração, Pai. A tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E nós clamamos a ti para que o Senhor nos responda nesta noite aquilo que está oculto, Pai. Ó Deus, vem abençoar-nos nesta noite, Pai. Senhor, visita a nossa casa nesta noite. Visita, Senhor, o nosso lar, meu Pai. Quem sabe esta pessoa deixou o seu lar em ruína, Senhor, mas ela está na presença de um Deus que transforma a ruína, Pai. Coloca tudo em ordem. Meu Deus, coloque a casa desta pessoa em ordem, Senhor. Ó Deus de Israel, nós clamamos pelo mesmo Deus que Abacuque clamou. Nós servimos o mesmo Deus que Abraão serviu. Ó Deus, ouça a nossa oração nesta noite. Pai querido, perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, meu Pai, que muitas vezes temos pecado diante do Senhor. Nos perdoa nesta noite, Pai. Ó Deus, traga vitória para a tua igreja. Senhor, milagres extraordinários vão acontecer nesta uma semana, Pai, de clamor. Nós cremos nisso e profetizamos que coisas grandes vão acontecer nesta semana, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, aceita a nossa oração, Senhor. Ó Deus, recebe a nossa oração. A tua palavra diz, Senhor, lá no livro de Apocalipse, que o Senhor recebe a nossa oração, Senhor. A nossa oração sobe como fumaça diante do teu altar, Senhor. Ó Deus, eu creio que a nossa oração está chegando no teu trono nesta noite, Senhor. E curas e milagres vão acontecer, Senhor, nesta noite. Este milagre que esta mulher busca, que este homem busca, esta cura que esta pessoa busca, Senhor, vai acontecer, porque a nossa oração está chegando à tua presença, Pai. Ó Deus de Israel, eu oro, Pai, e entrego nas tuas mãos, no nome de Jesus. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui. Tu és santo, enche este lugar da tua glória, renova as forças do teu povo. Nós cremos na tua palavra, que ela é viva e eficaz, e ela como uma palavra rema sobre as nossas vidas. Senhor, renova as forças de cada um aqui, Senhor.
Não permita que durante este ano, Senhor, Satanás pare o seu povo com desânimo. Não permita que Satanás pare o teu povo com a má notícia. Não permita que Satanás pare o teu povo, Senhor, com a adversidade. Deus, nós cremos no Senhor que está sobre todas as coisas. Nós cremos no Senhor que é dono de todas as coisas. A nossa vida está em Ti, Senhor. Nós queremos buscar o Teu reino. Nós queremos buscar a Tua face. Nós queremos a intimidade contigo, Senhor, de poder entrar, Senhor, no secreto do nosso quarto, de poder entrar e falar contigo e ali abrir a nossa vida e o Senhor nos tratar como o Senhor quer, como o Senhor deseja, o Senhor moldar a nossa vida para o teu propósito, meu Pai. Ó Deus, guia este povo, Senhor, guia cada um deles sobre o teu caminho. Senhor, nós queremos alcançar o céu. Nós não queremos perder o nosso tempo, Senhor, brincando de te servir. Mas nós queremos servir ao Senhor com toda a integridade da nossa vida. Nós queremos te servir de coração, ó Pai. Não por uma religiosidade, ó Deus. Não por uma obrigação, mas servir ao Senhor de todo o coração. Amar ao Senhor de todo o coração. Render graças a Ti de todo o nosso coração. Engrandecer o Teu nome, meu Pai, porque Tu és bom, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um bom pastor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que cuida tão bem das aves do céu e tem cuidado de cada um de nós. Pai, o melhor lugar para estarmos é aqui, não existe outro lugar. Tua presença é real, Senhor, mas vale um dia na Tua presença do que tantos outros fora dela. Senhor, a Tua presença enche este lugar, a Tua presença enche a nossa casa, enche a nossa vida, porque o que precisamos é de Ti, Senhor. O que precisamos é de Ti, é do Senhor que precisamos, Pai. Senhor, alinha o nosso coração ao Teu coração. Que tenhamos um ouvido sensível à Tua voz. Que a nossa vida seja direcionada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E que a cada dia possamos experimentar e viver o melhor do Senhor. Queremos, Senhor, a Tua presença sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. É isso que queremos, Pai. Queremos o Senhor, queremos a Tua presença. Ah, Senhor, se não for o Senhor, o que será de cada um de nós? Se não é a Tua presença, Senhor, direcionando a nossa vida, o que será de nós, meu Pai? Guarda a nossa casa, ó Espírito Santo de Deus. Guarda a nossa família, guarda a nossa mente, nosso coração em Ti, para que estejamos em Ti, Senhor. Porque, Senhor, Tu és real.